boa tarde. O MEC homologou no último dia 28 de maio as diretrizes nacionais para os novos planos de carreira e de remuneração. Entre os seus aspectos importantes, a nova resolução trata da conceituação do magistério, incluindo os professores de educação infantil como profissionais do setor. As diretrizes consolidam ainda uma proposta de carreira aberta, assegurando que, para ter evolução salarial, o professor não precise assumir outras funções. No que diz respeito à remuneração, as diretrizes reforçam a lei do piso salarial profissional nacional, a equiparação salarial com outras carreiras de formação semelhante e a revisão anual dos vencimentos, de modo a preservar o poder aquisitivo dos educadores. Para a relatora das diretrizes, professora Maria Isabel Azevedo Noronha, discutir a carreira do magistério significa examinar todas as interfaces da organização do processo educacional. Você foi a relatora das diretrizes nacionais para os novos planos de carreira e de remuneração do magistério. Essas diretrizes têm uma abrangência tal que, uma vez seguidas, elas podem vir a revolucionar o sistema educacional brasileiro. A minha questão é a seguinte: até onde essa revolução pode ir? Olha, Renata, eu acredito que as diretrizes, por si, elas pautam. Ela é uma pauta nacional. Passou a ser uma pauta. Se você vai para a avaliação, é uma pauta. Se você vai para a questão do regime de colaboração, ela pautou. Ela pautou a questão da contratação de professores, ela pautou número de alunos por sala de aula, condições de trabalho, organização curricular, ela pautou, né? Agora, essa abrangência nacional, né, que é, digamos que as diretrizes, elas são parâmetros. Eu não posso impor para um estado, né, porque nós temos um regime de um estado que é composto, né, que é federação, né, por entes federados, estados, municípios, Distrito Federal e União, né, e a única forma que nós temos, tá, de tornar uma unidade nacional, ter uma base comum nacional, tá? É o chamado Pacto Federativo que está na Constituição Federal. A Constituição, ela é o Pacto Federativo, tá? Lá, a educação, ela aparece no capítulo dos direitos sociais, enfim, ela perpassa, né, todas as políticas, né? E a Constituição não se torna regra nacional. Por que eu estou dizendo? Porque tem um regime de colaboração. Artigo 211 da Constituição Federal, está lá. Você pega o artigo 22, 23, 24, 25 da Constituição Federal, está lá. Tá certo? Agora, eu penso que esse momento riquíssimo de debates que nós temos feito por este território nacional, porque não é somente esses debates da Conferência Nacional de Educação que deverá acontecer, né, em abril de 2010, e estadual deve ser agora em novembro, tá certo? Aqui no estado de São Paulo e os outros estados com, claro, agendas diferenciadas, mas este momento, ele está significando um momento de muita reflexão. Que eu faço parte da Comissão Organizadora Nacional, né, do CONAI, da Conferência Nacional de Educação. Uhum. Quando nós pensamos, né, nós pensamos assim, bom, vão acontecer nos municípios. De repente, quando eu participei aqui no estado de São Paulo, eu, meu companheiro Douglas e também o Fábio, que é o secretário-geral, de repente deu um clique, nós falamos, vamos fazer por alguém levantou, vamos fazer por esferas administrativas, juntar vários municípios juntos. Elas são intermunicipais. O que isso demonstra? Demonstra que é possível, sim, ter regime de colaboração. Mas se para pautasse, para discutir a educação, está sendo possível formar bacias, consórcios para isto? Ué, porque para resolver o problema da educação não é assim. Esta questão do regime de colaboração seria talvez o maior desafio para que essas diretrizes sejam seguidas, professora? Ou quais seriam os principais desafios? Com certeza esse é o maior desafio, com certeza. E nós tratamos disso nas diretrizes. Já com
alertados, inclusive, quando tratamos, com a suspensão daquela parte da jornada do piso salarial profissional nacional. Aquilo nos alertou. Então, quando nós, antes de entrarmos por a questão de mérito, de conteúdo das diretrizes nacionais, vamos dar uma mostrada nacional como é que está constituído o Estado brasileiro. Bem simplesmente. Aliás, tá bem coisa de professora mesmo, né? Porque você tratar da configuração do Estado, né? Você trabalha muito mais na estrutura do que da estrutura política mesmo, né? A partir desses parâmetros nacionais, que são as diretrizes, meio que um guarda-chuva vem os planos de carreira. É aí que pormenoriza e que você trabalha, então, a especificidade de cada estado, de cada município, mas que tem que ter um parâmetro nacional. Professor, e os gestores estaduais e municipais, como é que você acha que eles estão recebendo essas diretrizes? Até onde eles podem vir a facilitar ou bloquear, vamos dizer assim, a implementação, o seguimento dessas diretrizes? Olha, Renata, eu falo isso com muita tranquilidade, até porque eu ouvi muito isso dos gestores. As diretrizes, elas facilitam muito para os gestores. Desde a cedência de um profissional para uma rede, para outra, enfim, a forma de como avaliar, enfim, facilita muito, né? Qualquer gestor que, de fato, tem essa visão, né, de que tem que facilitar mais a questão, ele vê isso como facilidade e um gestor falou, mas que eu posso ser contra as diretrizes se está nos facilitando a gestão das escolas, do sistema, né? Então eu vejo isso com simpatia. Tem aqueles, é claro, que por configuração político-partidária vai ser sempre contra, mas tenho certeza que não deixa de ser convencido. O educador Miguel Arroio chama a atenção para um fato interessante. Diz ele, quando pensamos na saúde dos nossos filhos ou da infância, não pensamos no hospital, mas no médico. Saúde nos lembra médicos. Educação nos lembra a escola. Não seus profissionais, os educadores. A referência continua sendo a escola como instituição, até mesmo para os próprios professores, pois o que eles estudam em sua formação não é a história do magistério, mas a história da escola e dos sistemas de ensino. Entretanto, alerta ele, o magistério é anterior às instituições de ensino. Diante dessa afirmativa do professor Arroio, pode-se pensar que a valorização tem que começar pelo próprio professor? Podemos entender que essa afirmação dele leva a crer que o professor tem que ser efetivamente o primeiro a ser valorizado na estrutura escolar? Sim, ele costuma dizer, não só isso, né? Mas você pode ter tudo. Mas se esse ser humano, né, ele não tiver a prioridade que tem que ser dada a ele em termos de condições de trabalho, né, e ser tratado como parte de uma engrenagem, mas não a engrenagem, ele com certeza, né, a educação não vai funcionar. E essa concepção de sistema nacional de educação, articulado de educação, eu acho que vai levar muitos sistemas a rever, que não dá para olhar o próprio umbigo, enfim, sabe? Tratar a coisa como se esse território é meu, mas a criança ela é brasileira, né? Ela tem que ter e ela tem o direito de ter uma educação de qualidade. Ela tem que ter o direito de ir e vir. Por isso ela tem que ter uma base comum nacional em termos de currículo, né? E ela tem também direito a um padrão mínimo de qualidade, que é o que estabelece a própria Constituição brasileira. No próximo programa, o Educação na TV vai tratar da campanha salarial dos professores, unificada com as demais entidades do magistério. Lembrando que você assiste a esse programa no endereço eletrônico da APUESP. Até sábado que vem e uma ótima semana a todos.